O Incrível Mundo de Gumball. Com as suas 5 temporadas, é um desenho especial para muitos, inclusive para nós aqui. E caso tu não more debaixo de uma pedra, já deve saber que o desenho ganhou um tipo de sequência. O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball. E bota estranho nisso. É cada bizarrice que aparece nessa única temporada que nos sentimos na obrigação de trazer aqui e mostrar para vocês os episódios em que há os momentos mais absurdos dessa série. Claro que isso na nossa visão. Há outros episódios que só a sinopse já promete algo estranho, como o próprio nome da série diz. O 11º episódio, o aplicativo, começa com Gumball e Darwin indo atrás de um celular novo, já que queriam baixar um novo aplicativo de rede social que está em alta no momento, o ClickSap, uma paródia escancarada do TikTok, caso não tenha ficado óbvio. O tijolão que eles tinham era tão velho que quase explode literalmente se tentar baixar qualquer coisa nele. Nicole comenta aos meninos que viu no Elmore Plus, o equivalente ao Facebook, que esse app é muito viciante, mas os dois ignoram completamente. Eles são expulsos do carro e têm que ir agora a pé até a loja de penhores, onde trocam seu telefone velho por um smartphone. Após caminharem por 5 minutos pela cidade, eles encontram aquele mendigo que já vimos muitas vezes na série, que diz para eles colocarem um par de óculos especiais para mostrar o quão corrupto o mundo realmente é. Os irmãos colocam os óculos e observam alguns anúncios em outdoors que revelam o alvo de suas mensagens subliminares, como se fossem reescritos baseados em seus reais objetivos. O contraste entre as imagens e os textos revelados passa muito uma vibe distópica estilo 1984, aquele livro que já citamos aqui no canal. Eles ignoram o aviso e finalmente conseguem o celular, já baixando o ClickSap e só rolando para baixo os termos de condições de uso, sem nem olhar, e clicando em confirmar, que seria assinar um contrato para vender tua alma, só que aqui é literalmente. Antes de gravarem qualquer vídeo, aquele cara de antes aparece de novo, tentando mostrar como esse app danifica o cérebro das pessoas. Ele aponta para Tobias, que está fazendo uma dança constrangedora para o aplicativo. Enquanto ele continua dançando, Tobias se transforma em um tipo de zumbi, pálido, quase sem cor e sem mente, mesmo que pareça completamente normal no vídeo do aplicativo. Quando vê, todos os jovens de Elmore estão na mesma situação, perfeitos nos vídeos e apodrecidos na vida real. O aplicativo não se importa com a originalidade. Ele quer engajamento para poder drenar o tempo, as ideias e as almas deles em seu algoritmo em constante mudança. Mais uma crítica escancarada. Gumball declara que ele e Darwin não vão se juntar ao ClickSap, o que irrita os zumbis que usam suas trends para atacá-los, até que eles correm de volta para a loja de penhores junto daquele cara, que revela que foi ele quem inventou o app. Ele originalmente escreveu o código para o Elmore Plus e criou um dos algoritmos de mídia social mais viciantes, que levou à disseminação de desinformação e fez com que todos se voltassem um contra os outros de uma maneira bem caótica. Ele avisou o seu chefe para destruir o código, mas foi demitido. Não sendo assim que ele perdeu tudo e se tornou um morador de rua. Foi de um jeito difícil de simpatizar. Não, eu perdi tudo quando bati meu iate na minha ilha particular quando eu tinha comprado ações da Elmore Plus. Depois disso, ele criou o ClickSap, ou seja, ajudou a destruir a humanidade 2 vezes. Esse cara disse que a única maneira de impedir que essa zumbificação se propague é destruindo a torre de celular, para assim cortar a conexão dos jovens com o app. Depois que Gumball e Darwin chegam à torre, eles pegam aquele antigo telefone e baixam o aplicativo nele, fazendo com que ele explodisse como uma bomba, assim destruindo a torre. Porém, mesmo com o sinal cortado, os jovens continuam zumbis por haver um estabelecimento com Wi-Fi grátis por perto. E é aí que Nicole chega para salvar o dia. Mas assim que os meninos entram no carro, ela comenta sobre o que disseram antes de só os jovens serem antenados em tecnologia, decidindo baixar o ClickSap e se transformando em zumbi também. Parecia que era o fim, mas graças à invasão dos pais dos jovens nessa rede social, que por pura vergonha alheia ou sentimento chamado cringe, geral que estava cercando aqueles dois simplesmente perdem o interesse no app e o desinstalam. Assim, tudo volta ao normal e Gumball e Darwin não correm mais perigo. Aquele morador de rua, agora todo maquiado pois foi vítima dos zumbis, volta e fala sobre a nova onda de vítima das trends. Mas Gumball e Darwin não se preocupam, já que é esse o ciclo natural das mídias sociais. Fica popular por alguns minutos antes de desaparecer e deixando espaço para a próxima distração que apodrece o cérebro. Então ele, depois de ter destroçado 2 empresas, decide administrar um serviço de streaming agora. Antigamente, esse personagem era só um morador de rua qualquer. Agora ele foi mais aprofundado como um ex-milionário que também é claramente uma caricatura representando pessoas reais. No 13º episódio, Gumball vê Darwin pulando alegremente e cantarolando, e pergunta por que ele está agindo com tanta confiança. Darwin responde que tem um segredo, e imediatamente Gumball faz uma piada, perguntando se esse segredo seria que Darwin é adotado. Parece bobo, mas vai ser relevante depois. Darwin conta que escreveu uma carta de amor para Carrie e planeja colocá-la em seu armário para surpreendê-la. Gumball acha perigoso não saber como ela vai reagir, mas Darwin flutua até lá e coloca a carta no armário mesmo assim. Em seguida, eles são abordados por suas respectivas namoradas, Penny e Carrie. Um
Um casal se cumprimenta casualmente, enquanto o outro se mostra extremamente meloso, com Gumball e Penny se grudando de um jeito bem irritante, que deixa Carrie incomodada. Penny pede desculpas a Carrie depois de se lembrar que ela odeia demonstrações de afeto, porque as acha constrangedoras e nojentas. Além disso, ela e Darwin se dão bem, porque ele não é tão meloso quanto eles. Então Darwin começa a se preocupar ao vê-la colocando a carta na mochila sem perceber. Aí Gumball, nervoso, pergunta a Carrie o que ela pensaria se Darwin expressasse seu amor de uma forma simples e fofa. E, como resposta, ela o possui furiosamente e o arrasta pelos armários, dizendo que ninguém deve dizer a um fantasma um eu te amo, pois os mortos são privados de amor. Então a fome causada por essa palavra os levará a uma fúria sanguinária. Darwin fica aterrorizado e percebe que eles precisam recuperar a carta. No almoço, Darwin tenta distrair a Carrie com uma placa de rua, enquanto Gumball se esgueira por baixo da mesa para abrir a mochila dela, que na verdade é um tipo de monstro que devora Gumball. Ele consegue escapar fazendo coisas nojentas dentro da mochila para fazê-la vomitá-lo, e resgata a carta. Ele tenta, em vão, rasgar a carta, mas ela é praticamente indestrutível, pois o papel é de um caderno demoníaco que Carrie deu de presente a Darwin no Dia dos Namorados. Gumball tem a brilhante ideia de recitar alguns feitiços ali escritos para ver se algum o destruía. Assim, na sorte mesmo. Falhando miseravelmente, eles tentam jogar a carta em um caminhão de lixo, mas ele sai voando para a mochila de Hector, aquele gigante. Nada de ruim poderia acontecer com isso, né? Na aula da senhorita Símio, Gumball tenta animar Darwin dizendo que talvez Hector fosse um parceiro romântico melhor do que Carrie, mas Darwin diz que é ela quem ele ama, mesmo tendo medo de demonstrar seus sentimentos. Para a sorte deles, Hector aparentemente devolve a carta sem problemas, mas infelizmente a dança comemorativa de Darwin ao recebê-la chama a atenção da turma, e a senhorita Símio o obriga a ler a carta em voz alta. Darwin está preparado para aceitar o seu destino e coloca na mesa de Carrie um molho de peixe para acompanhar, já que teoricamente ela o devoraria depois disso. Porém, ao ler a carta, Darwin descobre que foi Hector quem a escreveu para ele, revelando que Hector leu a carta de amor de Darwin e achou que ele fosse o destinatário, ao invés de Carrie. Hector rejeita Darwin educadamente, mas sua mãe enfeitiçou a carta para que desse um tapa em Darwin por ter enviado uma carta amaldiçoada. Darwin fica inicialmente aliviado por não ter lido a carta original, mas Carrie entende que ele tentou traí-la com Hector, o que a deixa furiosa. Os objetos na sala de aula começam a flutuar e monstros do submundo começam a aparecer por toda a escola, causando o mais puro caos. Darwin vai atrás de Carrie, que está chateada na rua onde uma forte tempestade começa e cobre todo o céu. Ele conta a ela toda a verdade do que aconteceu, e sabendo como é doloroso ouvir um eu te amo, Darwin simplesmente diz para ela comer o rosto dele. Carrie volta correndo para a sala de aula e possui Gumball mais uma vez. Porém, ao invés de devorar Darwin, ela usa Gumball para beijá-lo apaixonadamente e o agradece por entender e ceder. Lembram que eu falei que aquela piada lá do início sobre o Darwin ser adotado seria relevante? Então, é por causa dessa cena. Então estaria tudo bem, porque eles não são irmãos de sangue, né? Né? Ela abraça Darwin enquanto o céu e a escola voltam ao normal. Darwin continua a abraçando enquanto Gumball recupera o controle da parte superior do corpo, comentando todo desajeitado sobre o dia e o relacionamento de Carrie e Darwin, e continua falando mesmo sabendo quão desconfortável deixou a situação. Carrie então sai completamente do corpo dele, dizendo que era um momento bonito até ele estragar tudo, mas os irmãos continuam abraçados. No episódio seguinte, o 14º, a Nicole tá fora de casa. Gumball e Darwin estão vasculhando a geladeira, só encontrando comida velha e vencida, incluindo um iogurte muito velho com fungos e musgo crescendo ao redor. Enquanto isso, o Ricardo tenta não dormir, enquanto a Anaís explica pra ele sobre as suas mais novas invenções. Aí o Gumball derrama um leite pra lá de vencido, o que faz com que o Ricardo automaticamente comece uma contagem regressiva de 5 segundos pra comer aquela coisa nojenta. Ele explica sobre o código pelo qual ele vive. Ele tem que comer qualquer comida que cair no chão em 5 segundos. Depois de ser interrompido várias vezes, a Anaí decide mostrar como a sua invenção funciona, colocando o dispositivo em uma planta, que é um alto-falante que faz com que a matéria orgânica se comunique com ela verbalmente. A coitada da planta só quer água ou pode morrer em paz. O Gumball pega o dispositivo e coloca naquele iogurte podre, que começa a falar com uma colônia alienígena se preparando para uma revolta. O Darwin então coloca em uma salsicha, mas a Anaís diz que não vai funcionar porque a salsicha não é matéria orgânica. Gumball e Anaís discutem sobre aonde eles deveriam colocar o dispositivo em seguida, mas acidentalmente o deixam cair no chão, no meio do cachorro quente ainda, fazendo com que o Ricardo o consuma imediatamente. A Anaís fica desapontada com o comportamento impulsivo do pai e espera que ele entenda o que ela criou. Enquanto Ricardo começa a se desculpar, o seu estômago ronca alto e de repente começa a falar. Ricardo levanta a camisa, revelando que seu estômago agora formou um segundo rosto e consegue se comunicar com eles. O estômago explica que o dispositivo da Anaís, combinado com a dieta absurda que o Ricardo seguia ao longo dos anos, o torna muito mais inteligente do que um estômago comum. Ele diz que ficou impressionado com a invenção da Anaís e sua inteligência, dizendo que quer passar mais tempo com ela testando o dispositivo e realizando mais experimentos.
o que a alegra. O Ricardo descobre que o seu estômago também pode controlar outras partes do corpo e, mesmo não querendo, permite que ele continue interagindo com a sua filha. No quarto das crianças, o estômago derrota a Anaís em uma partida de xadrez e Ricardo fica preocupado em perder a sua filha para um tipo de versão melhorada de si mesmo. O Darwin sugere que ele prove que é tão inteligente quanto eles, mas acaba passando a impressão contrária mesmo. Depois de uma sessão de jazz também estragada por Ricardo, o mesmo dia está com fome e, enquanto isso, o estômago drena ainda mais a energia da parte superior do corpo dele, o que preocupa o Gumball e o Darwin. O Ricardo, exausto, vai até a geladeira em busca de comida, mas descobre que o seu estômago se livrou de quase tudo para manter o controle. A única coisa que sobrou foi aquele iogurte vencido, só que o estômago se recusa a deixar o Ricardo pegar ele, e os dois brigam antes de serem chamados pela Anaís. Em seguida, a Anaís, o estômago e o Ricardo aparecem pintando em suas próprias telas. No meio disso, há uma competição entre os dois. O Ricardo fica tão faminto e sem energia que acaba sendo forçado a ceder o controle do seu corpo pro estômago, e ele desmaia enquanto seu estômago cresce e ganha um rosto mais definido. Agora no controle total do corpo do Ricardo, o estômago incentiva a Anaís a se juntar a ele na criação de mais dispositivos para transformar sistemas digestivos ao redor do mundo e trazer uma nova era para a humanidade. É bem coisa de vilão mesmo. A Anaís obviamente recusa, querendo seu pai de volta. O estômago ataca as crianças, lançando sujeira do umbigo nelas. Mano, esse é o episódio mais nojento que eu já vi. Eles se trancam no banheiro, onde a Anaís pede desculpas pelo que fez com o pai deles. O Darwin diz que acha que Ricardo tá muito fraco, porque não comeu nada, o que dá uma ideia pra Anaís. As crianças abrem a porta e correm pra cozinha, desviando da sujeira do umbigo. Elas olham na geladeira vazia e encontram o iogurte velho no canto. A Anaís ordena que o Gumball e o Darwin o atrasem, enquanto ela pega o iogurte, que tá congelado no fundo. Os seus meninos conseguem segurá-lo, mas os seus ataques de utensílios de cozinha são repelidos quando ele lança ácido gástrico pra repelir o ataque. A Anaís consegue tirar o iogurte, mas o estômago o pega e joga no chão, o que faz com que a Anaís sorrie e comece uma contagem regressiva de 5 segundos. O Ricardo, então, desperta rapidamente e suga o iogurte, que derrota o estômago por estar em outro nível de apodrecimento, fazendo-o contorcer até Ricardo voltar ao normal. A Anaís pede desculpas ao seu pai pelo que aconteceu, e ele diz que o estômago não seria tão inteligente se não amasse os três. Sentindo uma tremenda dor por causa do iogurte, ele vai até a pia para vomitar, tendo até um efeito cômico na animação, com ele vomitando tudo até sobrar só o esqueleto. Aí a Nicole chega em casa com um jantar de hambúrguer feliz, e Ricardo se vira imediatamente, dizendo que tá com fome. Depois desse episódio, eu nunca mais vou pensar no meu intestino do mesmo jeito. No 20º e último episódio dessa temporada, a Penny convida o Gumball pra sua casa, mas ela fica com medo de haver mais um drama familiar como sempre. Sempre tem alguma briguinha acontecendo na casa dela. A Penny o tranquiliza ligando a máquina de karaokê do pai, e o Gumball começa a cantar imediatamente. Até que ele vê uma decoração estranha e se assusta com a aparição do pai da Penny, Patrick. Era o aniversário de 80 anos da sua avó, e toda a família estava vindo. O Patrick questiona por que a Penny trouxe o seu namorado Amadane, não sei como é que pronuncia. Ela pergunta por que ele trouxe ele pra cá, e ela diz que precisa da ajuda do Gumball para enfrentar os costumes arcaicos da família dela. O Gumball tenta escapar, mas a família extensa da Penny chega à entrada da garagem. O Patrick então revela que criou casas para Gumball e Penny e ordena que os dois as usem. Penny recusa, mas o Gumball, meio sem jeito, pega as cascas e concorda em usá-las. O Gumball lembra à namorada que ela o enganou para que ele viesse e diz que o ajudará, contanto que entre na brincadeira por enquanto, para evitar a ira do pai dela. A Penny concorda a contragosto, mas chama o namorado de traidor. Depois que os dois vestem as suas cascas, eles vão ao encontro da família, que tem um certo ar folclórico. Até com esse cara que usa um crânio como casca e esse outro que tem uma boca humana que nem a da Suzy. Essa parte me lembrou muito o episódio das abóboras do Segredo Além do Jardim. Depois da cerimônia de coroação da integrante mais velha da família, os Fitzgerald começam a dançar alegremente no quintal. O Gumball passa por todo tipo de vergonha, especialmente graças a Penny, já que ela concordou em não quebrar as tradições da família, e ele é forçado a participar como vingança por ele ter colocado ela de volta na casca. Ele ainda é chamado de Amadine, que, quando questionado o que significa, a Penny diz que ele logo vai descobrir. Desesperado, ele corre para dentro da casa, onde vai ao banheiro e quebra sua casca no chão. Depois de lavar o rosto, ele reclama consigo mesmo sobre a Penny ter enganado e sobre a sua família excessivamente arcaica e tradicional. Até que ele ouve uma descarga atrás dele e vê a avó da Penny. Ela estava usando vaso sanitário. Os dois gritam antes que a avó da Penny caia do vaso. Ao ver ela inconsciente, o Gumball se prepara para fazer a
respiração boca a boca, mas ela o empurra e pergunta o que tá acontecendo. O Gumball, meio sem jeito, revela a situação antes de contar diretamente a Penny que ela saiu da casca no ano passado e quer continuar fora dela. Ele diz que a família deveria simplesmente aceitar e relaciona o ocorrido ao fato dela usar um vaso sanitário mecânico em vez de um tradicional, tentando encerrar a conversa difícil de forma positiva. Enquanto a avó da Penny sai da sala em silêncio e com um ar severo, Penny chega depois de ouvir os gritos e Gumball conta que enfrentou a avó dela. A Penny fica impressionada, dizendo que ninguém na família jamais fez isso, e agradece e o perdoa por sua covardia com a casca. Enquanto eles se abraçam, o Gumball percebe que a música parou de tocar. Eles olham pra fora e veem todo o clã encarando-os pela janela, com tochas e ancinhos. A avó da Penny ordena que os dois sejam levados até ela. Gumball então entra em seu modo intensivo de lutar ou fugir e ele começa a entrar em pânico. Ele tenta fugir da casa, mas é confrontado por vários parentes dos Fitzgerald em uma sequência de cenas que lembram muito um filme de terror, até que eles o capturam e colocam um saco em sua cabeça. Ele é levado para o quintal e a avó diz que ele tem muita audácia de enfrentar ela, e decide que é hora de revelar a verdadeira natureza do clã Fitzgerald, e os buracos nas cascas começam a se iluminar com uma luz branca. O terror de Gumball se transforma em admiração quando, em vez de atacá-los, todos os familiares e parentes próximos da Penny tiram essas cascas, revelando as suas verdadeiras formas, coloridas e brilhantes, assim como a da Penny, que diz que tudo isso foi uma pegadinha para assustar ele. Em seguida eles colocam suas cascas de volta, exceto pela Penny, que não precisa de uma. A avó diz que as suas cascas existem para proteger aqueles que eles amam e não eles mesmos. O motivo de terem tirado as cascas foi para mostrar que Gumball e Penny eram bem-vindos exatamente como eram. Penny o acolhe na família e explica que Amadine é outra palavra para bobo. O Gumball ainda tá chateado com a forma que foi tratado, jurando que não voltará e que nada fará mudar de ideia. Mas o Patrick rapidamente convence, convidando a família para cantar karaokê. Gumball sempre se destacou por sua estética única, e mesmo que não tenha dado sequência à história que estava se seguindo anteriormente, com o Rob e o tal programa televisivo, ainda assim vale a pena dar uma olhada nessa nova temporada. Ela teve bastante foco no que o Gumball fazia aos poucos antigamente, críticas desde grandes empresas ao próprio capitalismo, a piadas absurdas que realmente nos tiram um riso. Agora só tá mais óbvio para até mesmo uma criança entender, o que eu particularmente achei genial e até que necessário. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e peçam que sugiram alguns temas aí, que sempre uma hora ou outra a gente tá dando uma olhada e tá precisando. E é isso. Se inscreve aí pra gente bater os 600 mil. O meu nome é Ipe e tchau.